Salve galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Rodrigo do canal Rodrigo GSI, focado em pintura e polimento automotivo, e o tema do nosso vídeo de hoje é a utilização da massa para pequenos reparos. Existe um vasto conteúdo no canal aí relacionado ao tema da massa, não só da massa para pequenos reparos, mas também da massa poliéster. E na descrição desse vídeo aqui tem um comparativo bem importante, que eu falo diversos pontos sobre quando utilizar uma massa ou outra. Então nesse vídeo eu vou tratar da massa Combi Filler, aí, a famosa massa Combi Filler, que nada mais é do que uma espécie de massa rápida, uma evolução da massa rápida. Tem algumas pessoas também que chamam de massa acrílica, uma massa à base da água, uma massa mais fina. Enfim, massa para pequenos reparos, sinônimo de massa rápida, não catalisada. Estou utilizando como base o capô, onde foi feito um reparo com a spotter e com massa poliéster, então para você que não assistiu, chegou nesse vídeo agora aí, vale a pena dar uma conferida na descrição do vídeo, nos vídeos anteriores, para você saber sobre toda a preparação da peça até chegar nesse ponto. Como que você vai utilizar a massa Combi Filler, pessoal? Uma massa bem prática de você utilizar e muito mais fina do que uma massa poliéster, uma massa plástica. O que eu quero dizer com isso? Que o preenchimento dela nos riscos, nos danos mais suaves, é maior do que o de uma massa poliéster ou uma massa plástica, porque a densidade dela é menor. É mais fácil de você trabalhar ela, e é mais fácil de você fazer a cobertura, o preenchimento desses pequenos danos. Em contrapartida, uma massa que você não vai utilizar para nivelar grandes áreas da chapa, devido ao fato da resistência dela ser menor do que de uma massa catalisada. Então ela gruda menos na peça, a chance dela se soltar, se desprender é maior do que se utilizar um outro tipo de massa catalisada, seja ela massa plástica ou massa poliéster. Eu comentei nos vídeos da massa poliéster que talvez alguns riscos mais fortes de lima permanecessem na peça e eventualmente até depois de você aplicar a massa poliéster nesses riscos, nessas regiões, a massa poliéster depois de lixada ela fique marcada com esses riscos. E você também tem o fato da aplicação da massa poliéster mesmo, dela deixar poros, deixar pequenas marcas ali, pequenas falhas do preenchimento, onde você precisa nivelar antes de fazer a pintura. A massa Combi Filler ela não vai ser utilizada diretamente sobre a lataria, eu recomendo que você utilize ela com a superfície já preparada, seja ela com uma aplicação anterior de massa poliéster ou eventualmente, até o ideal aí, uma aplicação de fundo de enchimento ou um fundo qualquer que você tenha aplicado na peça. Você pode aplicar ela também sobre uma pintura PU ali que você já desgastou, ou seja, no meu caso aí, em áreas onde eu tenho a peça ainda com a coloração preta ou com a coloração do fundo e eventualmente até mesmo da massa, porém, não aplicar ela diretamente na lataria. Existem diversos tipos de aplicador de massa aí, pessoal, então você vai escolher o mais adequado para o defeito que você precisa preencher. Então eu já mencionei isso também nos vídeos anteriores de massa, que estão aí na descrição do vídeo. Então você vai ter um material bem vasto aí falando sobre qual tipo de espátula você vai usar, enfim. Eu encontrei uma espátulazinha pequena aí de celuloide, um modelinho menor, e é isso que eu estou utilizando para fazer a aplicação localizada da massa Combi Filler aí. Eu estou aplicando ela nesse primeiro cenário aí diretamente na massa poliéster para mim remover a porosidade e os defeitos da aplicação da massa, ou seja, eu já lixei a massa poliéster o suficiente, já nivelei a peça e mesmo assim ficaram defeitos da aplicação da massa poliéster. Então eu vou utilizar a massa rápida para pequenos reparos aí, no nosso caso a Combi Filler, para tapar esses defeitos, e o lixamento vai ser feito localizado. Como é que você trabalha ela? Você aplica uma demão fina, se você notar que você precisa de uma outra demão, você faz uma aplicação cruzada no outro sentido ali, depois de 5 a 10 minutos dessa massa já seca na peça. Isso varia um pouco relacionado a condições climáticas do ambiente que você está trabalhando aí, então ela pode demorar um pouquinho mais para secar. Então aguarde de 10 a 15 minutos ali para você fazer a segunda demão da massa. Então aplicou num sentido, vem no sentido cruzado depois e faz uma demão extra. O
O que pode acontecer no momento que você está trabalhando se você não fizer demão extra? É difícil, mas já aconteceu comigo, de eu tentar cobrir o defeito, a massa não penetrar no defeito, e depois que eu fiz o lixamento, o defeito apareceu e eu tive que aplicar novamente a massa. Então a massa não surtiu efeito. Então faz uma aplicação bem fina ali, com bastante pressão na espátula no momento que você está passando ela, espera esse tempo e faz uma aplicação cruzada depois, reforçando aquela área de massa ali, para você ter um correto preenchimento dos defeitos. Aqui vale aquela dica básica, trabalhar sempre em pequenas áreas, aí, pequenos defeitos pontuais, para você não se perder nas áreas do defeito ali. Rodrigo, utilizei o controle de lixamento, ele deixou pó ali, como é que eu vou tirar aquele controle de lixamento para aplicar a massa Combi Filler? Não é necessário você fazer a remoção 100% desse controle de lixamento, então eventualmente se ficar algumas marquinhas pretas ali nas bordas, não se preocupe com isso. Aplica a massa Combi Filler, obviamente, depois da correta preparação da peça, um lixamento da massa e também a remoção tanto da poeira e o desengraxar da peça também. A utilização do desengraxante é fundamental. Então a vantagem de uma massa como essa aí é o fato da praticidade de uso e do alto poder de cobertura e de acabamento. Você lixa muito pouco essa massa, é muito fácil de você lixar e ela não deixa defeito. Então ela é uma massa adequada para esse cenário aí de pequenas correções. Rodrigo, preciso utilizar a massa poliéster em tudo quanto é risco mais profundo da lataria e risco maior? Não. Pode utilizar a Combi Filler porque o risco, embora ele possa ser longo aí na área que você está trabalhando, ele é um dano localizado, ou seja, não vai ficar uma camada muito grande, muito extensa da massa ali para você lixar e ficando após o processo do lixamento. Como que você vai trabalhar então o lixamento da massa rápida? Utilizando uma lixa mais fina, recomendo no máximo uma P220 para você fazer o lixamento, lixando com bastante cuidado, com bastante cautela, respeitando o taco que você utilizou anteriormente, pode ser agora um taco macio também, eventualmente se a área não for tão plana, mas se a área for plana, recomendo que você continue a utilização do taco rígido. Como eu trabalhei com o taco rígido até agora, estou trabalhando com o taco rígido no lixamento da massa rápida também. Então eu lixo pontualmente a área da massa Combi Filler, até que eu removo o excesso da massa e tenha a massa somente preenchendo os defeitos que eu me propus a remover com ela. Quanto mais grossa for a aplicação da massa Combi Filler, mais tempo ela vai demorar para secar. Então utilize teu dedo ali para ver se você está marcando a massa ou não, se ela está seca para fazer o lixamento. E eventualmente se ela empastar na lixa, você tem que esperar um pouco mais ela secar. Então pelo fato dela não ser catalisada, você não tem aquele parâmetro tão fixo do tempo de secagem para você fazer o lixamento. Então você fica preso a outros fatores aí para ter a correta secagem da tua massa Combi Filler. Então aí vale aquela dica, pessoal, corre todos os defeitos da peça ali, veja como é que está o acabamento final da peça, procura preencher todos os defeitos aí agora utilizando a massa Combi Filler ou a massa poliéster, para que daí então você parta para uma aplicação do fundo nessas áreas ou na peça inteira. Então quanto mais defeito você corrigir antes, melhor é, do que se você deixar para depois de uma aplicação final do fundo. A aplicação final seria o quê? Uma aplicação única do fundo onde você já está querendo jogar a tinta e o verniz para fazer o acabamento final. Então o interessante é sempre que você tenha a peça completamente preenchida pelo fundo para você aplicar a tinta e o verniz e não tenha, mesmo que pequenas áreas ou correções pontuais com a massa Combi Filler. Eventualmente isso vai acontecer, isso pode acontecer, é plausível, é natural que aconteça, mas quanto mais você prevenir isso, quanto mais defeitos você remover anteriormente, melhor é para o teu acabamento final, tá certo? Evita mapeamento lá na frente depois do processo da pintura. Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí relacionado à utilização da Combi Filler, essa primeira parte aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para receber em primeira mão aí sempre quando os novos vídeos forem postados. Se você curtiu, deixa o seu joinha aí para mim saber se eu estou acertando, se eu estou errando no conteúdo que eu estou produzindo, especialmente para você que está nos assistindo aí e nos acompanhando. Deixa aqui meu muito obrigado, meu forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau!